Boa tarde a todos. Quero apresentar a minha amiga de coração, de vida e de vitórias, né? Jamile, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, de 2012 a 2020. Seu interesse de pesquisa inclui proteção de sistemas elétricos, técnicas de otimização e geração distribuída. Eu tenho um prazer enorme, vocês não têm noção da alegria que eu tenho de tê-la ela aqui com vocês, para ela apresentar um pouco do conhecimento dela, que é grande, pode apostar nisso, viu? Então, tudo que vocês puderem, perguntem, instiguem e fiquem à vontade. Jamile, você pode começar a sua apresentação. Ok, vamos dar início. Compartilhar aqui. Tá dando para ver direito o slide? Tá sim, Jamilinha. Ok, então, boa tarde a todos. Como a Estefânia falou, meu nome é Jamile, eu estudei na UFCG, fiz graduação, mestrado e recentemente concluí o doutorado. E a minha pesquisa ela foi relacionada muito à proteção dos sistemas elétricos. Então, ela pediu para eu vir falar um pouco com vocês sobre o que eu faço, e nesse caso, eu trabalho com o que se chama de proteção adaptativa. Como a proteção adaptativa, ela vai estar muito relacionada a conceitos que hoje em dia não são ainda muito aplicados, mas que pela tendência das redes elétricas, é um tipo de proteção que será muito utilizada no futuro. Então, vai ser mais uma palestra para vocês abrirem a mente de como mais ou menos serão as redes no futuro, e principalmente em relação à proteção dos sistemas elétricos. Então, tudo vai ser muito do campo conceitual, mas que eu acredito que no futuro próximo vocês vão precisar desses conceitos. Certo? Então, vamos dar início. Então, o título dessa apresentação é Proteção Adaptativa em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Então, no primeiro ponto, vamos olhar sobre os fundamentos do sistema de proteção. Não sei, afinal, assim, mais ou menos em que período vocês estão, o que vocês viram de engenharia elétrica. Bom, mas a gente vai dar só um apanhado geral. Sobre as novas tendências dos sistemas elétricos de potência, porque a gente vai entender por que é que você precisa usar a proteção adaptativa. Isso vai ser devido às novas demandas que estão aparecendo no sistema elétrico. Então, vamos, né, começar a dar uma olhada sobre esses fundamentos do sistema de proteção. Então, para a gente entender onde o sistema de proteção se aplica, precisamos entender a questão da importância do suprimento de energia elétrica, porque a humanidade ela depende muito da energia hoje em dia, né? Tudo o que a gente vai fazer, tudo que vai ser operado necessita de energia, né? Para operar os hospitais, fábricas, em casa mesmo, não tem como a gente viver hoje sem a energia elétrica. E isso só tem aumentado cada vez mais, esse suprimento ele precisa ser cada vez mais provido para as pessoas. Isso em forma de engenharia elétrica, isso se dá em crescimento continuado da demanda e aumento das exigências do consumidor por um produto de qualidade cada vez maior. Então, nesse caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela vai estabelecer parâmetros para medir a qualidade desse serviço prestado aos consumidores. E um desses parâmetros que a gente chama de continuidade do fornecimento de energia elétrica, ou seja, os consumidores precisam estar com sua energia sempre fornecida o tempo todo.
E só que essa continuidade, ela fica um pouco prejudicada devido a muitos distúrbios que acontecem no sistema elétrico de potência, inclusive o que a gente conhece como o curto-circuito ou falta. E para que esse sistema se mantenha com a sua continuidade, um dos sistemas que fazem essa relação com ele é o sistema de proteção, que tem como objetivo manter o máximo de continuidade possível no sistema elétrico, a depender das suas circunstâncias, de forma que os consumidores possam estar sempre com seu fornecimento de energia ok. Então, nesse caso, esse sistema de proteção, ele vai ser subdividido em 3 subsistemas, que são os disjuntores, os transformadores para instrumentos e os relés. Então, tem uma figura para ilustrar como é que isso vai estar no sistema de potência. Então, eu vou ter meu equipamento a ser protegido, pode ser a linha de transmissão, um transformador. Então, esse equipamento ele vai estar com um disjuntor conectado a ele e o relé que vai ser conectado junto com transformadores para instrumentos, que são de 2 tipos. O transformador de corrente, que vai diminuir os valores das correntes do sistema de potência, que estão em valores muito altos, até, às vezes, sei lá, 400 amperes, 500 amperes, mais e isso vai ser diminuído para valores que o relé consegue processar. E, ao mesmo tempo, o transformador de potencial, ele vai tomar valores aí enormes de potência, né, de tensão em quilovolts, para poder transformar para valores menores para o relé também poder processar. E o relé é a parte inteligente do sistema de proteção, ele que vai tomar todo o processo de decisão, a partir desse processamento de corrente e tensão, ele vai processar, tomar decisões se tem curto-circuito ou não, e pedir para o disjuntor abrir seus terminais e impedir que a falta prejudique o sistema elétrico. Então, de forma geral, né, os transdutores, que são os TCs e os TPs, vão reduzir a amplitude das grandezas de tensão e corrente para níveis aceitáveis para os relés. Essas informações são disponibilizadas para esse equipamento, que vai processar, e caso essas grandezas de tensão ou corrente excedam valores pré-definidos, então o relé vai entender, houve falta. Então, esses contatos dos relés vão ser fechados, ele vai enviar um sinal para o disjuntor, e vai energizar a sua bobina, e ele vai, né, abrir e vai isolar o componente que está sob falta. Ok? Então, só para a gente entender como é que esses equipamentos são no mundo real, temos aí os disjuntores aí no pátio da subestação. Então, ele é esse equipamento enorme aí que vai fazer essa isolação dos circuitos, geralmente fica aí no pátio. E também temos aí o transformador de corrente, que vai ter aí o TC de alta tensão, que vai estar também geralmente em subestações, fazendo aí essa medição contínua dos sinais de corrente. Temos aí o TC de média tensão também. O transformador de potencial, que também vai estar ali, geralmente vai estar na subestação, ou os de média tensão vão estar ali perto do poste, ali, né, conectado à rede. E os relés, que às vezes, o relé está conectado em tal linha, mas o relé, em geral, ele não fica na subestação, nem perto de postes, mas os relés, geralmente, eles ficam em cabines, lá com climatizados, e eles ficam ali recebendo só os sinais do TC e do TP, e fazendo o processamento e enviando da sala de comando para os disjuntores. Então, os relés, aí eu tenho um exemplo do relé eletromecânico, que ainda existem nos sistemas, né? Acho que a Chess, não sei se acabou de fazer o que a gente chama de retrofit, que é a troca desses equipamentos, mas ele foi muito utilizado, ainda existem alguns no sistema de potência, e eles eram formados por partes mecânicas, e era toda uma engenharia para estudá-los, e acabou que toda essa parte mecânica dos relés eletromecânicos foi transformada em códigos, né, em algoritmos, e foi colocado nos que a gente chama de relé digital, né? São relés baseados em microprocessadores. Então,
A maioria dos relés hoje no sistema elétrico são esses relés digitais, tá aí um exemplo, esse relé da CEL, né, a 351, não estou fazendo propaganda, foi apenas uma imagem ilustrativa. Então, como é que esses relés vão detectar o curto? Então, geralmente, quando ocorre um curto na rede, o que acontece é que a corrente, tensão, frequência, elas vão se comportar de maneira peculiar. Então, por exemplo, a gente pode observar aqui nessa figura que eu vou ter um sinal que ele vai iniciar aí do zero, vai aí chegar em regime permanente, ele vai estar só aquela, né, o valor, as correntes mais ou menos no mesmo valor, e as tensões também embaixo. Mas a partir de certo momento, observem que há um crescimento da corrente. Então, as correntes no sistema elétrico, elas são de formato senoidal, e é um sistema trifásico, né? Então, eu tenho a minha corrente A, e B e C, que são defasadas de 120 graus. Isso daí, quem já viu, acredito que a cadeira é sistemas elétricos, acabou vendo isso, ou circuitos 2. Então, essa corrente, ela vai, a partir de certo ponto, quando ocorre um curto, que nesse caso aí, é só a corrente em preto é que ela vai subir, que é a corrente na fase C, então ela vai dar aí uma amplitude, vai aumentar repentinamente para um valor bastante assim, né, significativo. Ao mesmo tempo, as tensões vão ter um comportamento em que as tensões vão dar um certo afundamento, e principalmente a tensão da fase que está ocorrendo a falta, que no caso seria a fase C. Então, observem que a tensão na fase C, aí nessa imagem aqui embaixo, ela vai também dar uma afundada, e isso vai denominar o que geralmente acontece nas faltas. Então, os relés, eles vão medir essas correntes, né? Os TCs e os TP vão medir, vão passar para os relés, e aí ele vai detectar se houve sobrecorrente, ou subtensão, ou combinação de ambos. Então, isso ele vai entender quando ocorrer essas características no sistema elétrico de corrente e de tensão. Então, o relé entende que está ocorrendo uma falta, ou que a gente chama também de curto-circuito. Então, de onde é que vem? Como é que acontece essas faltas, esses curtos-circuitos no sistema elétrico de potência? Então, geralmente, né? Então, a gente vê aí que, observem aí só essa figura. Então, né, só vocês conseguiram ver aí que, geralmente, quando as árvores tocam, né, em linhas de transmissão, né, eles criam um caminho para a Terra, e aí você cria um curto-circuito. Também quando pássaros tocam em equipamentos do sistema elétrico, né, acontece muito. Descargas atmosféricas, quando também elas atingem equipamentos, linhas de transmissão, isso vai fazer com que o sistema, né, ocorra aí um comportamento anormal, que a gente chama de distúrbio, e a partir disso pode sim ocorrer curtos, faltas, né, curto-circuito e falta são a mesma coisa, no sistema de potência, e a partir desse momento é muito importante que o sistema de proteção venha atuar. Então, uma das coisas que podem ocorrer, além de acidente com pessoas, né, danos a equipamentos do sistema, esse curto vai alimentando, aí vai aumentando essa corrente, e se o sistema de proteção não atuar, ele pode trazer danos graves aos equipamentos. Bom, se uma pessoa estiver passando por perto e ocorrer uma explosão, pode ocorrer acidente também com pessoas. Então, são danos que podem ser muito graves ao sistema. Inclusive, o que a gente chama, né, de apagões, aí, os blackouts, que é uma perda de serviço em grandes áreas ou regiões populacionais. Eu acredito que todo mundo acabou uma vez na vida passando por isso, ou várias vezes. Eles trazem perigo para a vida humana, porque, por exemplo, se você está, o médico no hospital fazendo uma cirurgia e acabou a energia, como é que ele vai continuar fazendo o que, né, que ele estava fazendo ali para salvar uma vida?
ele vai resultar em enormes perdas econômicas, fábricas que precisam de suprimento. Então, um apagão, um blackout, é o que realmente o engenheiro eletricista deve evitar a todo custo que ocorra. Então, essas causas dos blackouts são reações exageradas do sistema de proteção. Então, você acaba, o sistema acaba desligando uma parte muito grande de que não era necessária, e também muitas vezes de problemas no projeto do sistema de proteção. Então, às vezes, na hora de fazer os ajustes, acabou que o engenheiro não conseguiu fazer aquele direito e acaba a proteção atuando de forma incorreta. Então só para vocês entenderem como a proteção ela é uma parte muito importante do sistema elétrico. Então, só para vocês entenderem, tem aí uma matéria da ONS que ocorreu um apagão em 2018 e desligou o Norte e o Nordeste. E aí, quando foi feito o relatório, o que se entendeu foi que no disjuntor foi o problema que houve lá foi no bipolo Belo Monte, e o que foi que impediu, o que deu errado foi a proteção. Então, aqui eu só circulei em amarelo o relatório que falou: no disjuntor foi instalada indevidamente uma proteção de sobrecorrente regulada para 4.000 amperes, valor abaixo da corrente nominal do equipamento, o que fez com que ele abrisse quando o fluxo da linha chegou a próximo de 4.000 megawatts, explicou o diretor-geral da ONS. Então, nesse caso, foi problemas no projeto da proteção. Então, essa proteção de sobrecorrente foi colocada no valor abaixo do nominal, ou seja, quando a corrente foi aumentando, ele entendeu que havia uma falta sem haver e abriu o circuito e causou aí um impacto muito grande no sistema de potência, prejudicando aí várias empresas, pessoas. Então, é uma parte do sistema que é essencial e precisa se dar ter aí estudos e tudo mais. Então, todas essas proteções, elas funcionam, o disjuntor, o relé, eles atuam, e agora essa proteção ela vai ter muitos desafios, né? Por causa de que estão havendo agora novas tendências nos sistemas elétricos de potência. Então, uma das tendências que está aí muito em alta são as smart grids, ou redes inteligentes de energia. Então, é uma proposta de uma nova arquitetura para os sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, só relembrando, acabou que eu deveria ter colocado uma figura bem clássica, em que o sistema ele começa com a geração, que geralmente aqui para o Nordeste a gente é lá na Cheste, em Paulo Afonso, e ela vai sendo transmitida pelas linhas de transmissão até chegar no sistema de distribuição, que é a parte do sistema que é relativamente ligada ao consumidor. Então, essa parte vai distribuir sistema para as casas, para as empresas de pequeno porte. Então, o que se propõe agora é que esse sistema de distribuição ele comece a se modificar. Então, a ideia-chave vai ser o quê? Esse sistema em que a gente está hoje, o sistema de distribuição das nossas casas, ele vai começar a se agregar uma inteligência a ele, por meio de usos intensivos de tecnologia de comunicação, de informação, e esse objetivo é garantir maior confiabilidade, eficiência e qualidade ao sistema de distribuição. Então, o sistema de distribuição, geralmente, ele não tem muito monitoramento, diferente do sistema de transmissão, que ele tem a questão de sempre estar monitorado, todos os seus parâmetros. O sistema de distribuição, nem tanto. Você coloca lá, né, não tem muitos equipamentos que possam estar ali, vendo como é que está, ninguém sabe como é que está a sua casa, só tem esse medidor principal, mas, de fato, um detalhamento maior dessas medições nós não temos hoje. Mas essa proposta desse Smart Grid seria aumentar esse monitoramento. Então, a partir desse momento, essas redes inteligentes, vai acontecer coisas interessantes. Então, você vê essa figura que está aqui do lado ilustrativa, em que observem que o que se propõe é que se insiram
já está acontecendo, né? Painéis solares nas residências, turbinas eólicas em centros comerciais, as redes industriais aí equipadas com baterias. Então, antes, a energia começava só pela concessionária, então lá, né, pela hidroelétrica, e ela vai, né, comprada pelas concessionárias, e elas vão e distribuem para as pessoas, mas a partir de agora vocês já estão vendo que as pessoas já estão começando a ter a sua própria geração, e tudo isso, se você tem uma geração em casa, você vai precisar que essa geração seja monitorada, que a concessionária tenha consciência do que está acontecendo na sua casa. Então, isso começa a se desenvolver, então as pessoas vão começar, né, já estão começando, a vender energia para as concessionárias, a ganhar aí dinheiro com isso. Então, tudo isso vai precisar o quê? De coleta de dados em tempo real, monitoramento do sistema de distribuição. Então, isso aí está começando a modificar. Então, se antes você tinha a corrente vinha da geração, passava para a transmissão e passava para a distribuição, agora, se você tem pessoas gerando em casa, então a corrente agora vai começar a não ir mais de um sentido para outro, vai começar a ter o que se chama de fluxo bidirecional da corrente. Então, ela vai num sentido, ela pode ir no outro, dependendo aí da geração. Então, isso vai entrar no conceito de geração distribuída. O que seria isso? Então, é uma geração de energia elétrica realizada junto ou próximo dos consumidores, independente da tecnologia e da fonte de energia utilizada. Então, até uma figura ilustrativa aí de turbinas eólicas, fontes solares. Então, essa geração vai incluir cogeradores, geradores que utilizam fonte de energia, né, biomassa, geradores de emergências, painéis fotovoltaicos, pequenas centrais hidrelétricas. Então, é uma série de gerações que você pode colocar na sua residência, ou uma empresa coloca lá nos seus equipamentos e para alimentar seus equipamentos, e aí começa-se a ter uma mudança aí nesse fluxo de potência. Então, houve aí ocorreu aí as duas normas NBR 482 de 2012 e NBR 687 de 2015. Essas normas, elas têm estimulado as pessoas a utilizarem geração distribuída, então está ocorrendo um crescimento, né? Acredito que aí também na Bahia, muitas empresas de fotovoltaica estão aí se instalando, procurando instalar nas suas casas painéis. Então, esse estímulo à geração distribuída está acontecendo, e isso se deve ao quê? Porque essas fontes, elas vêm trazer diversificação da matriz energética, né? Muitas vantagens. Redução das perdas de energia, matriz elétrica mais sustentável, a partir do momento que você utiliza fontes renováveis, né, que não trazem impactos ambientais. Isso está sendo muito cobrado dos órgãos internacionais, que se cria energias limpas, um melhor aproveitamento dos recursos naturais, quando você utiliza vários tipos de fontes diferentes, e isso vai trazer muitas vantagens. Então, você pode diminuir a construção de linhas de transmissão, porque se existe uma região que você coloca uma geração distribuída, então não precisa trazer mais energia para, entre aspas, para aquelas pessoas ou para aqueles centros urbanos. Então, ao mesmo tempo, quando eu tenho vantagens, eu também tenho minhas desvantagens. E essa geração distribuída, ela vai trazer alteração na topologia do sistema, como eu falei, a questão da bidirecionalidade da corrente. Então, se a corrente vinha só no sentido da subestação, né, que tem ali, vai até as cargas, agora a carga pode ser também geração. Eu posso ter um gerador na minha casa, então essa corrente, ela pode ir em sentido contrário. E isso vai trazer, né, e tudo isso traz problemas na proteção do sistema na operação do sistema de proteção. Então, como é que vai acontecer agora com o sistema de proteção, que agora vão ter várias mudanças para ele ter que lidar com isso? Como é que o engenheiro vai fazer agora essas proteções diante desse cenário com muitas mudanças? Então, diante disso, né, e principalmente porque essa geração distribuída, ela vai trazer impacto no sistema de proteção. Então, por exemplo,
o sistema de proteção ele pode não detectar a falta. Então, tem aqui uma figura ilustrativa em que esse raiozinho aí, suponha que ele seja um curto, nessa barra, lá no final da linha. Então, ocorreu um curto ali. O que é que vai acontecer? As correntes vão começar a ir em direção ao curto. Então, eu vou ter duas correntes. Né? Essa corrente S, que ela vai vir da subestação, e essa corrente G, que ela vai vir dessa geração distribuída. Então, mas só que eu só vou ter imagina que eu só tenho só um relé, que é perto da subestação, que é o que geralmente ocorre nos dias de hoje. Aí, esse relé só vai ler essa corrente S, que é a corrente que passa por ele. E aqui o TC pega. E a corrente G, ele não consegue ver. Então, o relé não vai perceber a quantidade de corrente que está realmente alimentando aquela falta. Então, ele pode não ver a quantidade suficiente para poder atuar. Então, o sistema de proteção pode não detectar a falta e ela continuar ali sendo alimentada por essas correntes de contribuição. Também o que pode acontecer é o que a gente chama de falso triplo. Então, nesse caso aqui, do mesmo jeito, eu tenho uma falta numa região em que é próxima à geração distribuída. Tem o meu geradorzinho ali embaixo. Então, eu vou ter a corrente da subestação, que vai alimentar a falta, e também a corrente do gerador. Aí, o que é que acontece? Temos dois ramos. O ramo que tem o curto, que é o de cima, e o ramo de baixo, que está a geração. Observe que passa corrente tanto em cima, onde tem a falta, como também embaixo, onde tem a geração distribuída. Então, quando passa corrente ali, se o relé não tiver não tiver uma componente direcional que possa dizer, não, a corrente não está indo no sentido da minha linha que eu estou protegendo, mas está indo no sentido contrário. Então, nesse caso aqui, esse relé pode atuar indevidamente. Ele pode estar vendo essa corrente e pode achar, não, está tendo falta aqui, está tendo curto. Eu tenho que abrir. E aí eu desligo uma parte maior do meu sistema. Outro problema que essa geração distribuída pode ocasionar no sistema elétrico. Uma perda de coordenação dos relés. Então, mais relés podem atuar. Então, nesse caso aqui, um curto ocorreu no final dessa linha, tá? Em amarelo. Então, temos várias correntes que vão estar ali alimentando a falta. Essa corrente S3, que é do gerador 3, a IS2, que é do gerador 2, a IS1, que é do gerador 1, e ainda tem a IS, que é da subestação. Então, várias correntes alimentando essa falta. Em geral, em proteção, só um equipamento deve atuar, e é o que está mais próximo à falta, que seria esse disjuntor que está aí perto dessa geração G2. Só que, às vezes, as correntes podem ser tantas contribuições de corrente que o relé que está atrás, esse que está próximo à subestação, ele pode atuar primeiro, ocasionando o que se chama de perda de coordenação. Então, mais relés podem atuar em vez de só um, por causa dessa quantidade de geração que está sendo, que está contribuindo para o curto-circuito. Então, isso são problemas que são reais e podem acontecer hoje, e os engenheiros que trabalham com proteção precisam estar preparados para lidar com esse tipo de problema. Então, nesse caso, o que se está propondo é que, diante desses problemas, o que podemos fazer? Se, nesse caso aqui, voltando para a figura, um desses geradores, nessa figura dessa perda de coordenação, eu perco o gerador G3. Então, eu já vou ter menos corrente no meu sistema, já vou ter menos contribuição. As correntes elas vão começar a mudar. Quando eu acrescento o gerador distribuído, diminuo o gerador distribuído, bidirecionalidade da corrente. Então, são problemas que a proteção ela precisa estar preparada. Então, nesse caso, o que se está sugerindo agora para os engenheiros de proteção é que se use a proteção adaptativa. Mas o que é isso? Essas novas técnicas de proteção, que é a proteção adaptativa. Então, é uma nova forma de modelagem do sistema de proteção. Essa proteção adaptativa, ela vai ter a proposta de manter a coordenação e a atuação dos dispositivos, independente do modo de operação, da configuração do sistema, da topologia. Então, o que acontecer
essa proteção ela deve se modificar automaticamente e se adaptar às novas condições do sistema. Então, isso pode minimizar esforços necessários para a realização de estudos de coordenação, porque observe que toda vez em que se há uma grande modificação no sistema, então eu preciso modificar todo o meu sistema de proteção. A corrente nominal era de tanto, agora modificou para 2 vezes tanto. Então, eu vou precisar modificar toda a minha proteção. E, nesse caso, a proteção adaptativa vai se propor no seguinte, não. Independente do que acontecer no sistema, a proteção tem que estar preparada. Ela vai se reconfigurar automaticamente e se adequar a essas novas condições. Então, como é que vai atuar isso, né? Então, tem até uma definição que a proteção adaptativa é uma filosofia de proteção que permite e procura fazer ajustes nas várias funções de proteção para manter essas funções, elas vão ter que se adaptar às condições predominantes do sistema. Então, como é que isso ocorre? Então, observe essa figura, né, que eu vou ter o que se chama de bloco adaptativo, que ele vai estar ali conversando, né, com os vários equipamentos do sistema de potência, com os relés, e é como se ele fosse um tipo de microprocessador. Então, esse bloco adaptativo, ele vai receber sinais, que se chama de analógicos, que aí são os sinais de corrente de tensão do sistema, de potência, né, e os sinais digitais do sistema. Que sinais são esses? Podem ser estado disjuntor, algum sinal aí de flag de algum equipamento. Então, esse bloco adaptativo vai receber todos esses sinais, também sinais do relé, podem receber sinais aí, como é que está acontecendo a lógica do meu relé, e fazer processamento desses sinais. E esse bloco adaptativo vai dizer, ocorreu, pelo que eu processei aqui, ocorreu uma mudança no sistema elétrico de potência, entrou uma nova geração, alguém instalou um gerador. Então, todos os meus relés vão se modificar. Então, ele vai fazer o cálculo desses novos ajustes desses relés e vai enviar para os relés e se configurar. Não. Antes, a corrente nominal do relé era de 4.000, lá, que nem ocorreu em Belo Monte. Não. Agora, você põe 6.000. A partir de 6.000 amperes, você pode atuar. Então, são modificações que a proteção adaptativa vai se propor a fazer de forma automática. Então, só uma ilustração, como é que seria, como é que atuaria a arquitetura da proteção adaptativa. Observe que não vai ter nenhum exemplo prático, porque isso, acredito que, bom, pelo que eu observei, não tem nenhum tipo de processador ainda que faça esse tipo de operação. Mas o que se tem aí, mais ou menos, ideia é o que seria como é que essa proteção adaptativa vai atuar. Então, eu vou ter o sistema primário, aqui embaixo, que é o sistema elétrico de potência, né, onde está ali meus transformadores, minhas linhas, meus geradores, e ele vai estar ali sendo monitorado por o que se chama de camada de execução, sistema secundário, que são os relés, ou o que a gente chama de IED, que vem do inglês, né, Intelligent Electronic Device, que são dispositivos inteligentes. Os relés, hoje em dia, eles são microprocessados, eles fazem muitas funções, né, eles disponibilizam sinais de tensão, de corrente, então, são dispositivos inteligentes, os relés digitais nos dias de hoje. Então, esses relés vão estar ali protegendo o sistema primário e vão estar enviando informações para essa camada de cooperação, que vai ser o coração da proteção adaptativa. Então, o que essa camada de cooperação vai fazer? Ela vai estar ali com a porta de comunicação, se comunicando com a camada de execução, e vai fazer o monitoramento do sistema primário, que é o sistema elétrico de potência, e do sistema secundário, que são esses relés. Então, ele vai estar ali vendo como é que está o sistema, como é que os relés estão configurados, e ele vai fazer o quê? Sempre a verificação do desempenho do sistema de proteção. Então, ele vai ver, ocorreu alguma mudança, o sistema de proteção vai estar preparado para proteger esse meu sistema, impedir que ocorra apagões, problemas nos meus equipamentos. Ele está preparado, então eu continuo fazendo o monitoramento. Não está preparado. Então, ele vai fazer o que se chama de cálculo dos novos ajustes da proteção.
Então, agora os limiares, né, os meus ajustes, eles vão se modificar. Como eu usei o exemplo lá de Belo Monte, era 4.000. Não, em 4.000 ele ainda está em regime normal, então vamos aumentar esse valor dessa proteção. E aí ele vai fazer o quê? Mudança e verificação desses ajustes. Vai dizer, vai funcionar esse novo ajuste? Vou verificar, fazer um cálculo aqui. Ok, então ele vai para a porta de comunicação e manda para os IEDs. Então, seu valor de operação não vai ser mais de 4.000, vai ser agora de 6.000, de 8.000. Então, a partir desse momento, você entende que é falta e manda, de forma que o sistema vai estar protegido. Então, observe que vai ter algum tipo de processamento externo que vai estar ali verificando essa proteção. E também tem o que se chama de camada de organização, que é o sistema de gestão de energia, que é geralmente lá o pátio da a sala de monitoramento da subestação, né, a parte aí de interface humana, vai estar lá com interface homem-máquina, aqueles computadores observando todo o sistema, e essa camada de organização vai estar ali só intervindo, né, com os engenheiros lá, só se for necessário. Então, isso é o que se chama de proteção adaptativa, é uma forma de você se adaptar. E como é que se faz isso? Então, de forma, diz, o céu é o limite. Então, isso pode ser feito de várias formas. As pessoas estão pesquisando, trabalhando com isso agora, vendo novas formas. Uns utilizam otimização, outros fazem algoritmos para fazer esse cálculo, para fazer esses processamentos. Então, está sendo uma linha de pesquisa relativamente nova, que está tentando aí fazer com que o sistema de proteção se adapte a essas novas mudanças que estão ocorrendo no sistema de distribuição e fazendo aí com que continuemos aí com nossa continuidade de serviço, com um serviço de qualidade excelente, fornecido pelas concessionárias. Então, há aí novos desafios, né, para todos nós engenheiros, os que vão trabalhar com proteção, a estar aí se adequando a essas novas mudanças. Então, só mais uma forma só de ilustrar aí, essa é uma figura até do meu trabalho. Temos aí o sistema elétrico de potência, as linhas de transmissão, os IEDs, que são os relés digitais, e eles vão estar aí monitorando o sistema, enviando sinais analógicos dos relés e os sinais digitais para esse processador aí, que é o que vai fazer a proteção adaptativa. Ela vai processar e vai enviar para os relés de novo, quando precisa decidir novos ajustes, novas configurações. Então, essa palestra foi mais assim para vocês verem como está evoluindo o sistema de potência, os novos desafios que existem, como isso vai ser feito, aí fica para cada um de vocês, aí quem quiser trabalhar na área, ver como é que você consegue fazer esse tipo de coisa, como é que você vai fazer esse processamento, qual tipo de algoritmo você vai desenvolver, aí para quem quer se habilitar nessa questão de programação, acaba que o engenheiro às vezes não consegue fugir de programar, mas então como eu digo, o céu é o limite. Então foi mais no sentido de vocês abrirem as mentes e pensar aí no futuro, como vai ocorrer quando chegar aí no futuro de Smart Grid, de ter uma grande escala de geração distribuída, como sistema de proteção, como é que você vai evitar que ocorra apagões, problemas no sistema elétrico. Então é isso, gente, eu agradeço pela atenção de vocês, e aí eu volto a palavra para a Estefânia. Agradeço. Obrigada, Jamile. Gente, isso eu só quero ressaltar que é só um pequeno trecho do trabalho dela, que foi do doutorado. Ela também trabalhou com algoritmo genético, então a mulher sabe muito. Pronto, aqui, a professora Andressa é a coordenadora do curso de elétrica aqui, Jamile, da UFOB. Professora, quer fazer sua pergunta? Ativa o microfone. Obrigada, Estefânia. Oi, Jamile, prazer, tudo bom? Prazer, tudo bem. Obrigada pela apresentação, muito bem ilustrada. Amei sua apresentação, bem intuitiva para os meninos que ainda não fizeram a matéria de CEP nem proteção. E minha pergunta é em relação ao método, se você trabalhou com algum método aplicado nessa proteção adaptativa?
Assim, no meu caso, foi feita uma série de processamentos, né? Então, existiam blocos, algoritmos que processavam, no caso, pegava esses sistemas os sinais do sistema elétrico de potência, corrente e tensão, e estado disjuntor, fazia processamento desses valores, eu posso até, inclusive, passar o artigo que foi publicado, e ele fazia, a partir desse monitoramento, mudou o estado disjuntor, então ele entendeu que ocorreu mudanças necessárias, fazer esse cálculo utilizando um algoritmo de otimização, e no caso que eu utilizei foi um algoritmo microgenético, ele pegava os dados do sistema de potência e fazia o cálculo dos ajustes ótimos para esse novo cenário e mandava de volta para os relés. Então, essa foi uma forma de fazer, mas como é feita a proteção adaptativa hoje são de várias formas. Também o que se utiliza muito é seleção automática de grupo de ajustes. Os relés digitais, eles têm o que se chama de grupo de ajustes. Então, são várias configurações possíveis que eu posso fazer no meu relé e eu só ativo dependendo do meu cenário. Então, eu tenho um cenário lá com a minha, no sistema de distribuição com 3 geradores de grande porte. Então, eu perdi um gerador. Então, agora minhas correntes nominais vão se modificar. Então, a proteção adaptativa vai processar isso, por exemplo, com os estados disjuntores, e vai fazer uma associação direta. Se eu tenho 2 geradores, eu posso pedir para o meu relé ir para o grupo de ajuste 2, que, no caso, o engenheiro já vai ter que ter feito esses estudos antes e entender, quando tem 2 geradores, minhas configurações vão ser tais. Se estão 3 geradores, minhas configurações vão mudar para tais e fazer essa programação, que a gente chama de offline, e na hora que ele está atuando mesmo, é só fazer a modificação dessa configuração que já vai estar programada. Então, são várias formas que se fazem a proteção adaptativa. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer a Jamile? Obrigada, Andressa, também, pela pergunta. Gente, o povo tem medo até de perguntar, Jamile. Ninguém vai perguntar, só a professora Andressa? Não acredito. Assim, eu conheço o trabalho de Jamile de ponta a cabeça, de cabeça até a ponta, né? Até porque a gente sofreu juntas nesse processo de doutorado. É verdade, desde o começo do doutorado até o final, juntas. Né, amiga? Pois é, a gente sofreu junta. E assim, eu queria que você, Jamile, passasse para os alunos, já que você teve uma trajetória de graduação, mestrado e doutorado na mesma universidade, e qual foi a vivência que você teve em relação à parte do estágio, né? E o que você tem de lição para que os alunos de graduação que estão aqui possa ir para o mercado de trabalho, até porque você também já foi selecionada para trabalhar na Energisa, né? E aí passa um pouco da sua vivência, do seu trabalho em si com a área acadêmica. Minha visão, ela vai acabar ficando muito na academia, porque eu fiz a graduação na UFCG, né? Todo aquele sofrimento do curso de engenharia elétrica que todo mundo, né, passou ou passa. E no final, eu acabei não estagiando na empresa, eu estagiei no laboratório, no LIEC, inclusive a Estefânia fez o mestrado no LIEC, então eu trabalhei lá com monitoramento de tanque, levantamento de equação das válvulas do tanque, então foi um trabalho bem acadêmico e eu não fui para a empresa, mas eu acho assim que realmente é muito importante você acabar também para a empresa, para você também ter essa vivência né, de trabalhar realmente como engenheiro. Até aqueles mesmo que querem seguir carreira acadêmica, é bom até para você tomar decisões. Meus colegas que fizeram estágio em empresa e achou aquilo muito, sei lá, eu achei cansativo, achei o trabalho repetitivo, não gostei do que eu passei lá, então eu quero realmente ir para a academia. Ou, não, realmente eu amo a empresa, eu quero ficar aqui, me encontrei. Então, realmente, se você puder fazer um estágio com empresa, eu até recomendo.
quando foi no final do meu mestrado, eu fiz uma seleção realmente para a Energisa, para trabalhar. A Energisa, para quem não conhece, é a concessionária da Paraíba, também trabalha em outras regiões, equivalente à Coelba aí. E eu fui selecionada, era para trabalhar com proteção dos sistemas elétricos. E nesse caso, eu fui selecionada, mas acabou que, no caso, foi preferível eu ficar no doutorado. Então, eu segui, né, voltei para a academia e segui essa carreira acadêmica. E também tem suas vantagens aí trabalhar como pesquisador, tá aí procurando se desenvolver, né, trabalhar na área em que você contribui com o futuro da engenharia. Então, convido vocês também a trabalhar na parte acadêmica ou na parte empresarial também, que vocês, né, nas empresas, podendo aí contribuir, ou se não, com sendo autônomo também, tem outras pessoas que seguem essa carreira de procurar fazer seu próprio negócio na área de engenharia, trabalhar com consultoria. Engenharia elétrica é um mundo, é uma parte totalmente requisitada aí, quem trabalha... sempre as pessoas vão precisar de engenheiros, né, no mundo moderno de hoje, de energia, que as pessoas precisam de energia, ou precisam de quem trabalha com outras áreas, telecomunicações, imprescindível, controle e automação, precisa em todos os lugares. Então, eletrônica e também são áreas fundamentais para a humanidade moderna. Então, realmente, estamos no lugar certo. Então, vamos aí estarmos, né, conseguindo aí aguentar até o final do curso e seguindo o nosso rumo aí para contribuir com a sociedade e também fazer a nossa carreira, né? Então, é isso. Eu não disse que essa garota nos mata de orgulho. Ela na UFCG é a nossa chefe poderosa. E tudo que ela disse aqui, gente, nada mais é que nós temos aqui hoje, está presente na nossa reunião, Saulo Porto, né? Saulo Porto, ele está aqui na nossa reunião, nos prestigiando, no qual, quinta-feira, ele também nos prestigiará com a roda de conversa, né? E que vocês terão o prazer de perguntá-lo sobre a vida dele em termos de academia, em termos de empresa, porque ele é um cara que não teve medo de enfrentar a graduação, que não é fácil, eu sei disso, porque já passamos, né? Graduação da engenharia elétrica, ela não é fácil, ela é fácil, assim, para entrar, agora para sair eu sei que é bem complicado, é verdade. Mas se vocês saírem, pode ter certeza, e tiverem força de vontade, desempregados vocês não ficam, viu? É verdade, não desistam, porque realmente vale a pena aí. E queria agradecer também pelas minhas duas amigas que estão aqui hoje. Eu estou me sentindo super feliz em casa. Érica é a nossa menininha das revistas A1. E temos Jeane, que é a nossa amiga mais alegre que tem, mas a competência dela não fica atrás. E amanhã vocês vão aprender probabilidade estatística aplicada à geração de carga. Vocês vão começar a entender e dar uma ideia por que vocês usam estatística. Vocês vão dar um sentido. Ela vai mostrar isso para vocês. Então, eu encho a boca, pode ter certeza, eu encho a boca para dizer que eu tenho umas amigas super inteligentes. Jamile, Érica, Jeane, vocês vão conhecer Saulo, vocês vão conhecer Bruno Arruda, vocês vão conhecer o Wilma, vocês vão conhecer um pouco mais até do professor Eduardo, né? Que aqui o professor Eduardo Jamile é chamado de Maldrade. Vocês vão conhecer. E engenharia elétrica é isso, gente. Não tenham medo de enfrentar, porque lá na frente vocês vão ter um futuro promissor. A professora Andressa quer falar alguma coisa? Então é isso. Eu agradeço, Jamile, de coração pelo convite aceito. Sei que você estava na turbulência e você ainda está, porque você... olha, gente, para quem não sabe, ela está ainda fazendo as correções da tese para poder entregar.
e isso tem prazo, e vocês não têm noção de como isso é corrido. Fora que ainda tem outros trabalhos acadêmicos que, por mais que ela não tenha ainda entrado no pós-doutorado, ela auxilia os alunos de mestrado junto com os orientadores dela. Então, assim, é turbulência, mas eu acredito que é uma turbulência que ela faz com gosto, porque a gente consegue ver no semblante dela, e que ela faz por amor. E quando cada um faz alguma coisa por amor, a coisa sai que é uma beleza. Obrigada, Jamile. E amanhã eu convido para que você venha assistir a nossa palestra de Jeane, tá bom? Sim, sim. Também agradeço à professora Andressa, né? Também a Stefânia pelo convite. Eu estou aí aberta a dúvidas, se vocês tiverem, na parte de proteção, clássica também, a proteção adaptativa, então estou aberta aí. Quem quiser meu contato com a Stefânia, né, o e-mail, ela tem acesso. Agradeço. Então, eu encerro esse link, né? Essa reunião de hoje. Muito feliz, vocês não têm noção. Muito feliz mesmo em estar contando com pessoas que só fez agregar durante esse percurso que eu tive de vida, desde a graduação até agora. Então, eu tenho pessoas dos meus lados, pessoas ao meu lado, que só faz me enriquecer. E externo esse sentimento aos meus alunos, porque eu também sou muito feliz com os meus alunos. Eu posso ter todo o problema que tiver, mas quando eu estou com eles, eu me sinto feliz, porque o pouco que eu tenho, o que eu sei, eu tento passar da melhor forma e da maior alegria, certo? Muito obrigada, Jamile, obrigada a todos, gente, e até amanhã para a nossa penúltima palestra do nosso primeiro workshop elétrico. Um beijo a todos e até amanhã. Até amanhã, agradeço a todos. Boa tarde.